Olá, caros amigos. Começa aqui mais um Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. Aproveito uma vez mais para vos lembrar que podem subscrever o canal no YouTube e seguir-nos nas redes sociais. A Liga Portuguesa começou uma vez mais no fim de semana em dias fracionados. Começou na sexta, só acabará hoje. E temos notado que a Liga está cada vez mais competitiva e isso é bom para o próprio prestígio da Liga a nível internacional, pese embora vários países estejam a declinar, dar os nossos jogos. Começou na sexta-feira e começou mal, não é? Daí a frase da semana ser a arbitragem vergonhosa. Continua, terá a ver com o VAR e com o erro crasso que aconteceu no Casa Pia Sporting, em que o Sporting ganhou o jogo com alguma dificuldade e inquinado com esse golo mal anulado, mal validado. Depois, no sábado, tivemos o Guimarães com muita dificuldade a ganhar ao Gil Vicente em casa por 2-1. Tivemos também, já agora, se vou-me servir das cábulas, um Braga a ganhar em Chaves, mas com um resultado um bocadinho desnivelado, mas não traduzindo a verdadeira ritmo do jogo. O Chaves bateu-se muito bem e podia perfeitamente ter somado pontos. O Benfica, depois à noite, teve muita dificuldade em bater o Estrela da Amadora, acabou por ganhar nos últimos minutos e teve um jogador que foi preponderante, entrou na equipa e revolucionou o jogo. Toda a gente o lembrou, que foi David Neres. Depois a jornada continuou também com o Estoril-Rio Ave, um jogo equilibrado, em que o Estoril foi mais forte e foi talvez mais eficaz e marcou 2 golos sem resposta. À noite, o Porto teve também sérias dificuldades para vencer um Farense que até vinha de uma derrota. O Porto entrou bem, mas deixou-se empatar e só mesmo no diaboal da partida é que conseguiu marcar um golo através de Marcano, que se está a tornar um defesa goleador. À noite tivemos mais um jogo equilibrado, duas equipas de meio da tabela, mas que fizeram um jogo interessante, em que o empate traduz, penso eu, a realidade do jogo. Focando-nos no jogo da semana, que é o Casa Pia Sporting, curiosamente foi o primeiro da jornada e em que houve um erro crasso. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre a vitória do Sporting e sobre o erro do VAR, em que o Conselho de Arbitragem finalmente atuou muito rapidamente, suspendendo e até portanto, dizendo às pessoas que houve esse erro, o que é inédito no futebol português, tanta transparência? Bem, antes de mais, olá a todos e até para aqueles que nos vão acompanhar e nos vão seguir no YouTube, o programa. Eu dizer o seguinte, foi mais uma tarefa complicada do Sporting, um jogo difícil. Aliás, este ano estamos a ter um campeonato com um início difícil para os 4 grandes, ou os 4 candidatos à partida a ganhar o campeonato. O Braga já perdeu pontos, o Benfica também já perdeu, o Porto ainda não perdeu por sorte, podia ter perdido já num destes jogos. Ontem, agora dão 10 minutos, 12 minutos de compensação, que eu até acho que está muito bem, atendendo às interrupções que há, aos jogadores que se atiram para o chão, às substituições que são feitas dos jogadores todos, de uma maneira geral 5 de cada lado, portanto está mais ou menos a bitola nos 10 minutos. Se voltássemos ao tempo atrás, dos 7 minutos, dos 8 minutos, o Porto aos 9 minutos é que marcou o golo da vitória, portanto tinha perdido 2 pontos, já tinham perdido os 4 da frente. Não é um campeonato, pode parecer muito equilibrado, mas quanto a mim, o campeonato não está mais equilibrado, não está mais competitivo. Os grandes é que estão mais fracos. Uns estão mais fortes, já vamos falar a seguir, porque é que eu digo isto, e outros estão muitíssimo mais fracos. Neste caso, por exemplo, o Porto, acho que está muitíssimo mais fraco. Já vamos falar do coisa. Estamos a falar do Sporting. O Sporting ganhou bem, no geral, porque foi superior a este Casa Pia, que jogou em contra-ataque. O mesmo sistema do Sporting também, 3 centrais, 5 médios e 2 na frente. O Sporting exatamente a mesma coisa. Só que o Sporting este ano, eu vou já aqui avançar, se o Paulinho não tiver
lesões e o Rubem Amorim fizer bastantes alterações ao jogar, algumas vezes com a dupla Paulinho e o Goiás na frente, o avançado sueco, para mim, melhor avançado, já tinha dito isto, e só vi um quarto de hora do jogo dele na apresentação do Sporting, para mim é o melhor avançado que está aí, é um avançado em profundidade, joga bem de cabeça, segura bem a bola, dá muito trabalho à defesa porque é muito rápido, e portanto cria muitas situações ao Paulinho, e o Paulinho vai fazer o dobro dos golos que fez o ano passado. Isto na minha opinião, aliás já está a mostrar isso. Sim, porque não isso. tem aquela pressão que tinha o Paulinho de jogar ali sozinho, contra os centrais, não é? E ele até nem é um 9 perfeito, não é? É mais um indivíduo que vem de uma das laterais para o meio, não se dá muito à marcação, ajuda a equipa também. E este trator lá na frente, trator no bom sentido, porque atenção que ele é um bom jogador, mesmo até que tecnicamente, abre-lhe aquelas aberturas todas. E o primeiro golo é na sequência do Goiás, que vai à esquerda e faz um passe tenso para aparecer alguém que chuta a baliza. Por acaso não chutava logo de início, mas depois acabou por dar golo. E durante a partida fez várias situações em que criou ali vários problemas à defesa do Casa Pia, em que o Sporting podia ter feito mais golos, o Casa Pia também podia ter feito. No cômputo geral, o Sporting, mais uma vez, com alguma dificuldade, soma os 3 pontos com a devida justiça. Relativamente à arbitragem, está a acontecer neste campeonato coisas inéditas, vamos já falar à frente, noutras também, relativamente a treinadores. Nunca se viu isto, e eu acho mal esta intervenção do Conselho de Arbitragem. E porquê? Porque nós temos cenas o ano passado muito piores do que estas, não é? Erros flagrantes, e eles nunca fizeram intervenção. Porque será que estão a fazer este ano? Agora a dúvida que eu tenho é esta, e aceito esta intervenção. Se me vierem provar que vão fazer intervenções a seguir, iguais. Sim, tem que vamos aguardar agora, aguardar agora se o critério vai ser igual para todos os jogos em que sucedam estes casos, que eu ponho as minhas dúvidas. Porque tivemos um outro caso a seguir com o Benfica, que depois já vamos falar mais à frente, e o Conselho de Arbitragem não veio dizer nada, e ia ser outro escândalo também, não é? E, portanto, houve escândalos em outros jogos também, do próprio campeonato, desta jornada, em que o Conselho de Arbitragem não fez interferência nenhuma. Portanto, o critério vai ser este, ou lembraram-se de fazer esta intervenção mal, porque falavam com os árbitros, ou os vídeo-árbitros neste caso, e castigavam-nos, mandavam-nos lá para a jarra, ou aquilo que eles querem fazer, ou qualquer coisa do género. Portanto, uma vitória do Sporting importante, o Sporting segue com 2 jogos, 6 pontos, na frente do campeonato, com o Boa Vistão, que ia jogar com estes, eu já disse, o Boa Vistão continuar a jogar com esta equipa, que eu não acredito, porque sei, não é por acaso que ainda não falei no mercado aqui para vocês e para o público, porque eu sei que vai haver mais transformações até ao dia 31. E aliás, já se deu, será o Boa Vista. Já se deu no Futebol Clube do Porto com a saída do Otávio, e não só. E não vai ficar por aí. E, portanto, o Boa Vista também vai ter essa nuance de ter menos jogadores também, provavelmente, e não ter esta equipa. Porque com esta equipa e 2 ou 3 que o Boa Vista pudesse ir buscar, o Boa Vista teria uma equipa a fazer um campeonato bastante equilibrado. Em relação ao Casa Pia Sporting, qual é a tua opinião sobre o jogo? Se é coincidente com o Jorge ou não? E o que é que tens a dizer sobre este erro crasso? Realmente o Fernando Jorge falou em erros clamorosos que aconteceram na época passada, mas com esta cambiante de ser o VAR a pôr as linhas mal, portanto, acho que nunca tal tinha sucedido. O que é que te apraz dizer sobre o Casa Pia, sobre o castigo do Conselho de Arbitragem e logo a rapidez com que o fez? Antes de mais, bom dia a todos. Concordo com praticamente tudo o que o Jorge disse. E, apesar de todos os erros, acho que o Sporting acabou por ganhar de forma justa. E concordo a 100% com o que o Jorge disse relativamente ao Paulinho, que nas últimas épocas ele não se tem afirmado como os sportingistas esperavam, e agora com o Gyökeres eu acho que ajudam-se mutuamente, porque o Gyökeres é o ponta-lança fixo e referência para os centrais adversários, e acabam por libertar espaço para o Paulinho, e ele acaba por ter mais facilidade em jogar, em marcar golos, em assistir. E acho que está a ser uma dupla bastante eficaz. E, portanto, o Sporting acaba por ganhar de forma justa, e apesar do erro crasso do vídeo-árbitro, que acaba por também marcar um bocadinho o jogo e manchar a vitória do Sporting. E a minha opinião relativamente a esse erro é que, se os árbitros
são incompetentes durante a sua carreira profissional enquanto árbitros de campo e depois dão continuidade à sua carreira enquanto vídeo-árbitros. A incompetência tem continuidade e vemos isso. Não é caso único, já nas últimas épocas o Hugo Miguel cometeu vários erros e agora cometeu um erro crasso que acaba por ser punido pouco tempo depois do jogo. Nós até estávamos a falar sobre isso, que não sabemos até que ponto não terá sido influência daquele caso que houve também na Liga Inglesa, do Manchester United com o Wolverhampton, que tanto o árbitro como o vídeo-árbitros foram punidos por alguns jogos devido a um erro, e aqui em Portugal até parece que a Federação e a Liga se viram na obrigação de punir o árbitro, porque até nos últimos anos eles têm cometido vários erros e nunca se viu assim uma punição tão pesada e tão rápida. Nem punição, nem comentário. Exatamente. Nem comunicado. Sim. Sim. E o próprio Ruben Amorim veio criticar esse erro do vídeo-árbitro, porque é inadmissível, tendo em conta que eles têm o tempo que quiserem para analisar o lance e a tecnologia toda necessária para averiguar se o golo é válido ou inválido. Até porque, desculpa lá, Diogo, até porque atendendo a esta intervenção, mal, quanto a mim, do Conselho de Arbitragem, este jogo só tem uma solução. Terá que ser repetido, na minha opinião. Independentemente de todas as opiniões, critérios, etc. Será muito difícil. A partir do momento, exatamente. A partir do momento, até os próprios treinadores concordaram com isso, nomeadamente o Ruben Amorim, teve uma postura 5 estrelas. Não é por acaso. O treinador do Casa Pia também esteve muito bem, até nem quis falar muito no assunto, o Casa Pia nem sequer vai protestar, mas atendendo a esta intervenção errada do Conselho de Arbitragem, não é? Que é como eu digo, vai ter este critério nos outros jogos, é que se tem, é coerente, se não tem, é incoerente e por algum motivo estragou o campeonato. Portanto, este jogo teria que ser repetido. Sim. E acredito que quer o Sporting, quer o Casa Pia, atendendo às declarações de ambos, naturalmente põem-se a jeito para repetir o jogo. Ninguém vai entender isto a não ser que o jogo não seja repetido. Digo eu, é a minha opinião. A Liga continuou, vamos focar sobretudo nos 4 grandes, não é? Incluindo o Braga, continuou em Chaves, com um jogo perfeitamente equilibrado, em que o Braga entra em vantagem com um excelente golo de Bruma, mas o Chaves nunca virou a cara à luta, esteve sempre com a baliza nos olhos, faz o empate, passa, já na segunda parte, passa para a frente do marcador e aí aparece um Braga que consegue dar a volta e até acaba por ganhar por 2 golos. Mas pareceu-me um jogo perfeitamente equilibrado, que podia dar um empate que não escandaliza ninguém. Fernando Jorge, concordas com esta análise sobre o Braga? Isto é um Braga mais forte que o ano passado ou é o Chaves que está a mostrar uma boa equipe? Não, sem dúvida, concordo plenamente com o que disseste, que foi um jogo equilibrado, foi um jogo relativamente taco a taco. O Braga entrou bem porque o Bruma fez um grande golo, não é? Aos 16 minutos. Depois o Chaves empatou, o Chaves deu a volta para o 2-1, o Braga, entretanto, empata também, e depois 2 alterações, vai buscar ao banco a vitória do Sporting de Braga ao fim. No fundo, foi um jogo mais eficiente do Braga do que do Chaves. Poderia eventualmente ser um empate ou até uma vitória do Chaves, se caísse para um lado ou para o outro, era perfeitamente normal, atendendo ao que a equipa jogou. Para mim, relativamente a perguntares-me se o Braga está mais forte, eu acho que o Braga não é uma questão de estar mais forte. O Braga vai estar mais experiente, porque o Braga foi buscar 3 ou 4 aquisições para dar experiência à equipa. E para quê? Para nos jogos, estou a ver o filme do Artur Jorge, e muito bem visto neste aspecto, o Artur Jorge quer que a equipa tenha mais experiência, porque teve a experiência do ano passado, em que, relativamente ao Porto, ao Benfica e ao Sporting, o Braga perdeu os jogos todos. Acredito este ano que eles foram buscar, quer o Pizzi, quer o Fontes, para dar mais outra sequência ao jogo, ficar lá também ter mais opções. Exatamente, tem mais opções, são bons jogadores, aliás o Pizzi até já fez 2 golos, o Zé Fonte é outra experiência ali na defesa, não é? Porque ele andava ali um bocado a oscilar, e portanto acredito que o Braga está melhor equipa, mais equilibrada, não é? Em todos os setores, tem boa equipa, atenção ao Braga que não perdeu ninguém, como perderam os outros, grandes, e
está mais equilibrado em termos de experiência. Portanto, o Braga vai dar mais luta este ano, acredito nisso. Vai fazer muitos gols e vai fazer um bom campeonato. Acredito plenamente. Diogo, concordas com esta análise ou o que é que pareceu o jogo? Sim. E se o Braga está mais forte por via da experiência que adquiriu com a entrada de Pizzi e, sobretudo, de José Fonte para o eixo da defesa? Eu concordo com tudo que o Jorge disse. Foi um bom jogo. Até o 2-2 foi um jogo bastante renhido. Depois penso que o Chaves teve uma expulsão e que também acabou por marcar um bocadinho o jogo, não é? Porque e na sequência da expulsão também há o 3-2. O 3-2 e depois já acabar o 4-2, que confirmou a vitória do Braga, o que não tira, não invalida a vitória justa do Braga. E concordo com o Jorge quando diz que o Braga esta época está mais forte, porque já tinha um bom plantel da época passada e foi fazer contratações de peso, como o José Fonte. O Pizzi já estava, mas é sempre uma referência. E o Braga, apesar de tudo, pratica bom futebol, porque quando vamos a ver o Braga nos últimos jogos, apesar de não ter ganho todos, mas marca vários golos e apresenta um futebol agradável. E portanto, o Chaves, não sei até que ponto não merecia pelo menos um ponto do jogo devido ao bom futebol também que mostrou. Mas ganha quem marca, não é? Ganha quem marca e uma vitória bastante justa. No sábado tivemos um jogo que, à partida, se pensava que ia ser um jogo tranquilo para o Benfica, mas os acontecimentos anteriores ao jogo vieram pôr o estádio em polvorosa e toda a imprensa, não é? Referiu que há um incidente entre Roger Schmidt e o guarda-redes titulado há 5 anos esta parte, Vlaco Dimos. A conferência de imprensa de Roger Schmidt já antevia que havia ali um conflito entre os dois, uma vez que o treinador abertamente criticou o guarda-redes pela derrota, quase que o responsabilizando pela derrota no Bessa, e depois, para espanto dos presentes e da população em geral que liga ao futebol, Vlaco Dimos nem suplente aparece. Portanto, isto cria logo um impacto tremendo no começo do jogo. O Benfica entra nervoso, tem dificuldades em ganhar, depois entra Neres, penso eu, já um pouco tarde, mas revoluciona completamente o jogo. Diogo, o que é que te parece sobre este incidente do Roger Schmidt com o Vlaco Dimos e o jogo do Benfica? Se pareceu um jogo bem conseguido, eu penso que a vitória é indiscutível, uma vez que o Benfica acabou por marcar 2 golos. O que é que te paras dizer sobre isso? Sobre o Vlaco Dimos, eu acho que o Roger Schmidt está a fazer uma má gestão, porque até aqui o Vlaco Dimos era o guarda-redes indiscutível do Benfica, foi nas últimas épocas. E o ano passado, sobretudo. No ano passado, sobretudo, renovou o contrato há pouco tempo e, portanto, eu acho que o Roger Schmidt acaba por fazer um bocadinho a cama ao jogador, porque tem o Samuel Soares da equipa B, tem também agora o Turbino, e o Roger Schmidt critica a exibição de Vlaco Dimos no Bessa, mas se formos a ver não é uma exibição assim tão má. Tem erro, tem culpa no primeiro golo do Boa Vista, defendendo para dentro, mas isto não justifica todas as acusações que o Roger Schmidt está a fazer ao Vlaco Dimos. Portanto, Vlaco Dimos criticou também o treinador, confrontou-o e com razão, porque o Vlaco Dimos sente-se injustiçado, porque lá está, nas últimas épocas tem sido titular indiscutível, apesar das suas debilidades, que não é um guarda-redes perfeito, é um guarda-redes competente e, tendo em conta a realidade portuguesa, eu acho que serve bastante bem. E o Roger Schmidt, eu acho que acaba por proceder mal com o jogador e acaba por utilizar o jogo do Boa Vista como uma justificação para apostar noutro guarda-redes a não ser o Vlaco Dimos. E, portanto, eu acho que está a ser mais gerida esta situação. Relativamente ao jogo, eu acho que o Benfica ganhou de forma justa, talvez demonstrou uma certa ineficácia, mas era prever que o Benfica iria marcar mais minuto, menos minuto, portanto acabou por marcar aos 78, 79, já quase com o jogo a acabar, mas acabou por marcar e de forma justa. E de destacar, sem dúvida, o David Neres, porque, na minha opinião, é dos melhores jogadores do Benfica
e sempre que ele não joga a titular, para mim causa uma grande surpresa, porque na época passada era titular indiscutível, nesta época não tem vindo a ser titular. Não sei se o Roger Schmidt também o pretende usar assim como uma espécie de joker, portanto, começar do banco para trazer aquele espírito de surpresa para o jogo, mas a realidade é que desde que ele entrou, mexeu com o jogo e foi fundamental nos golos que o Benfica marcou, não é? Sem dúvida. Fernando Jorge, há duas versões sobre o incidente do Roger Schmidt ou sobre a responsabilidade do Vlachodimos em sair da convocatória. Há quem diga que, e eu também concordo, que se Vlachodimos interpelou o Roger Schmidt pelas declarações aí na conferência de imprensa, acho que teria toda a legitimidade para isso. Se confrontou o Roger Schmidt quando constatou que iria ser suplente, penso que realmente perde essa legitimidade, uma vez que o treinador é soberano e, portanto, o profissional de futebol tem que estar preparado para todas as situações, quer para ser titular, quer para ser suplente. Claro que isso também influenciou o ambiente, tornou o ambiente um pouco escaldante e o Benfica, penso eu, que se mostrou muito nervoso em campo e muito ansioso. Seria por isso, seria eventualmente também porque o Benfica está a querer fugir ao modelo de jogo e está a querer substituir titulares do ano passado por outros jogadores que vieram e as coisas não estarão a resultar tão bem. Ora, Rui, parece-me que agora que bateste aí na grande tecla, eu vou dividir isto em duas partes. A primeira parte é o Benfica teve, como já disse o Diogo, e muito bem, e ganhou bem este jogo, mas teve grandes dificuldades perante o autocarro do Estrela da Amadora, que no fundo colocou o autocarro neste jogo, e ainda por cima foi ajudado pelo treinador do Benfica, Roger Schmidt, que mais uma vez surpreendeu, que isto é que é importante, tudo e todos, com a exclusão do Vlachodimos. Se estamos a saber agora, mais ou menos, ninguém sabe ao certo. Não é? Por isso não é muito... Falar sem saber ao certo é um bocado complicado. Não é? Não sabemos se foi o Vlachodimos que o interrogou, ou que o questionou ao treinador, ou se, porque o treinador também proporcionou isso. Atenção. Bem, e portanto com a exclusão do Vlachodimos, e não só. E a colocação do Alsner da defesa esquerda, que é muito importante. Isto é inacreditável, mais uma vez. Portanto, é o segundo jogo e a segunda vez que é inacreditável esta teoria do Sr. Roger Schmidt. Com o Ristic no banco. Eu, se estivesse no lugar do Ristic, o que é que pensava? Interpelava também o treinador para ser castigado? É a pergunta que eu faço. Se calhar sim. Porque eu perguntava-lhe de certeza. Ó, mister, diga-me lá em alemão, ou lá como eles falam, ou com o intérprete, ou qualquer coisa do género. Tinha aqui o questionário, dizia ele. Porquê é que jogou o Alsner? Só falta jogar à baliza. Aliás, até podia ter jogado, porque tirou o Vlachodimos. Não é? Isto agora é uma ironia. Mas nunca se sabe. Como tirou o Vlachodimos, podia lá pôr o Alsner. Porque o Samuel Soares agora já tem 3 guarda-redes de top. Se o Benfica tivesse 2 guarda-redes de top, como ele diz, que ele considera o Vlachodimos um guarda-redes de top, é dito por ele, atenção, que estou a usar as palavras do Sr. Roger Schmidt. Guarda-redes de top, o Benfica tem 3, disse ele, depois do jogo, na conferência de imprensa. Ora, se tem 3 guarda-redes, tem o Vlachodimos e o Samuel. Ora, se o Vlachodimos ele o tirou e o Samuel é de top, para que é que o Benfica foi dar 16 milhões por Trubinho? Não há necessidade. É preciso explicar isto, não é? E não é nenhum treinador que vem queimar a praça pública. A pergunta que eu faço é esta. Ou que deixo no ar para os benfiquistas. O Benfica este ano está, quanto a mim, tem melhor equipa, mas tem um problema, chamado Roger Schmidt. Ou vai ter um problema Roger Schmidt. Ou ele arrepia caminho, ou então está a fazer de propósito por alguma proposta suposta que a Arábia Saudita lhe fez e ele não a aceitou. E isto é grave para os benfiquistas. Os benfiquistas ponham isto a mal na consciência, porque já aconteceu isto no Bessa, em que o grande responsável da derrota no Bessa, eu estive lá, vi esse jogo, é o Sr. Roger Schmidt, e ele fez a Jorge Jesus. Endereçou a derrota para os jogadores, nomeadamente para o guarda-redes. Mas o Vlachodimos, é uma pergunta que eu faço agora a toda a gente e gostava de ser esclarecido, que eu tenho a minha opinião. O Vlachodimos é inferior ao Adam do Sporting. Não é de certeza absoluta. Não é de certeza absoluta. O Rubem Amorim nunca ostracizou o Adam. E o Adam, o ano passado, cometeu deslizes terríveis. Pá. E o Rubem Amorim fez ao contrário. Nunca veio a nenhuma conferência de imprensa ostracizar e disse que era ele o culpado. Pelo contrário. Ele é que é exatamente. E a seguir disse logo, que é muito importante, o Adam está no próximo jogo lá. Sim. Este treinador alemão
está a vir ao de cima verdadeiramente aquilo que ele é, portanto é um enganador, não é? Estou a ficar desiludido completamente com este treinador, porque pensei que ele vinha dar outro âmbito ao Benfica, mas atenção que o Benfica já o ano passado, contrariamente àquilo que ele diz, que era preciso, achou que na segunda-feira no treino, que era preciso dar mais energia à equipa do Benfica, nomeadamente no lugar do guarda-redes. Mas o ano passado, o Benfica teve grande falta de energia nos últimos 5 jogos. Toda a gente viu isso. Vários jogadores lá do Benfica estavam nas lonas, Grimaldos, Gonçalo Ramos, aquele que veio do Sporting, como é que ele se chama agora? Deu uma falha agora. O João Mário. O João Mário, etc. E foi um dínamo que por sorte o Benfica encontrou, e nisso há que dar um mérito ao treinador do Benfica, Roger Smith, o João Neres, foi um dínamo que conseguiu dar um bocado de energia àqueles jogadores todos para eles aguentarem a época. E com 10 pontos de avanço, é preciso não esquecer isto, o Benfica ganhou o campeonato a tremer. Ponto final parado. Com as teorias do Sr. Roger Smith. E este ano, o Sr. Roger Smith, com uma equipa em que o ano passado não fez grandes opções, porque também não as tinha a nível de banco, sejamos honestos, e este ano ele tem soluções a mais, ou para todos os lugares, e ele está a meter os pés pelas mãos. Isto é a opinião relativamente ao jogo. O Benfica ganhou bem, podia ter ganho 3 ou 4, teve grandes oportunidades. O Estrela da Amadora não saiu daquilo do chamado autocarro para ganhar o pontinho. E quem joga para o pontinho aqui em Portugal joga para perder. Tem-se visto isso em N jogos, e já nisto há muitos anos. Sim, mas foi evidente relativamente a factos, que aquela opção do Orsner, sim, a lateral esquerdo, foi um desastre. Sim. Relativamente a factos, temos isto que eu já ressalvei aqui do Vlaco Dimos. Então, quer dizer, vamos lá ver, o Benfica tem 2 defesas esquerdos, 2 defesas direitos, 2 centrais, os centrais têm 6, saiu um, vai sair outro, que agora também já não serve. Na frente sai o Gonçalo Ramos, no Bessa chega ali e altera completamente a equipa, quando não tinha nada que saber, qualquer treinador de mão de escada de primeira linha, punha logo o Musa a jogar. Ora bem, neste momento pode haver um problema grave, estou a ver que vai haver um problema grave, ou não, se o treinador não arrepiar caminho, vai haver um problema grave dentro do balneário, porque já estão ostracizados alguns jogadores que foram titulares, e não só, do ano passado. Ora, vamos a factos. Primeiro, o Vlaco Dimos está completamente arrumado por este treinador. Jorge, o Ristic está completamente arrumado por este treinador a partir do momento que é queimado e que não entrou agora, quando toda a gente até achou, e eu também, que na pré-época, atendendo ao que o Jurasek custou 16 milhões também, chegou e ainda se vai adaptar como o Bá. Atenção que o Bá também, quando cá chegou, não foi titular, foi o Gilberto, e depois o Bá ganhou o lugar, e muito bem. E este Jurasek também, para mim, é bom jogador, mas ainda está em fase de adaptação. O Ristic já está lá há mais tempo. Notou-se nitidamente que o Ristic era jogador para jogar mais jogos, ele não lhe deu oportunidade nenhuma, andou com o Grimaldo a jogar os jogos todos. Se fosse 70 jogos, ele jogava 70 jogos. Portanto, o Ristic é outro que está arrumado. O Musa é outro que está arrumado também para este treinador. E até lhe deu uma certa ajuda. A entrada, eu não digo que foi a entrada, foi o Musa é que pisou a bola e atrapalhou-se e depois pisou o pé do Abascal. Essa é que é a verdade dos factos, não é? Uma entrada negligente, nem uma entrada para aleijar ninguém, até porque foi colega dele e tudo. E vê-se pela expressão do Musa que ele não conta com aquilo, portanto desliza. O Musa foi ostracizado também a partir do momento em que não foi titular no Bessa. E, portanto, vários jogadores aqui. O Neres é outro caso que ninguém entende. Foi o Neres que desbloqueou um pouco o jogo do Benfica. Entra aos 10 minutos. Portanto, é outro também que não anda ali contente. E não é por acaso que eu digo que o mercado ainda não fechou. Quer para o Benfica, para o Sporting, para o Porto. Se calhar para o Braga está fechado. O Braga está a trabalhar bem, é dos 4 que está a trabalhar melhor, na minha opinião. Os outros ainda vão ali sofrer alterações. E este Roger Smith, no ano fundamental em que este campeonato, eu já disse aqui, vale 100 milhões para a equipa que o ganhar, e a equipa que o ganhar vai disparar das outras, não é? Porquê? Porque praticamente paga o orçamento, não é? E o dinheiro que vier por fora é para fazer aquisições. É um campeonato é um muito campeonato importante. Fundamental, e até para o Benfica, que pode ser o bicampeonato. O Sr. Roger Smith desata a inventar e a fazer estes araquiris todos. Já fez 2, porque também houve só 2 jogos. Vamos esperar o próximo capítulo, os próximos jogos, para refletir. E ele continua com as invenções. A jornada ainda não acabou, mas a nível dos 4 grandes, acabou ontem com o Porto
E acabou também com uma notícia que os adeptos esportistas e muito menos o seu treinador gostariam de ouvir, que era a saída de Otávio. O Otávio, que era por todos considerado o jogador mais importante da equipa, o dínamo da equipa, o jogador símbolo, bandeira, a extensão do treinador em campo, acaba de se transferir para a Arábia, para a equipa do Ronaldo. E, portanto, cria ali uma lacuna na equipa. Eu penso que quem assistiu ao jogo percebeu que faltava ali um jogador com a classe de Otávio. O Porto entra bem, impressionante, marca um golo, mas o Farense nunca desistiu, consegue empatar, leva o empate para o fim da partida e o Porto, mais uma vez, num assomo de energia, de raça, de nunca desistir, consegue fazer um bom golo por intermédio do seu defesa, Marcano, que já o ano passado marcou golos decisivos e ontem foi completamente decisivo, marcando esse golo. Penso que a vitória não está em causa. O que é que tens a dizer, Diogo, sobre o teu Porto, sobre esta saída do Otávio e se vai ser colmatada eventualmente por João Moutinho? Eu acho que a vitória do Porto é incontestável. Jogando pior ou melhor, o Porto acaba por ganhar o jogo com muito custo, com muito sofrimento. E volto a dizer que o jogo do Porto não é brilhante, não apresenta criatividade, não é aquele futebol que enche as medidas aos adeptos, mas acaba por ganhar o jogo aos 90 mais 10, que ao contrário do Jorge, eu não concordo muito com estes tempos de compensação muito alongados. Tão prolongado. Tudo bem que há tempo perdido durante o jogo com substituições, faltas. Se for sempre o mesmo critério. Mas acho que é um exagero. Acho que a partir dos 5 minutos de compensação, acho que já começa a ser algo exagerado. Dependerá das incidências dos jogos, das paragens. Sim, obviamente. A saída do Otávio nota-se perfeitamente no jogo praticado pelo Porto. O Otávio era dos jogadores mais criativos do plantel e que muitas vezes desbloqueava o jogo com aqueles passos decisivos. E ontem notou-se bastante a ausência do Otávio e vai-se notar para o resto da época, não é? Agora, a realidade, eu enquanto portista, custa-me muito ver um jogador como o Otávio a sair, porque para além dele ser importante no jogo praticado, é um jogador bastante acarinhado pela massa associativa do Porto. Também era no exemplo da raça era da luta. Um dos capitães do plantel e, portanto, mas quando chega um clube da Arábia que apresenta uma proposta de 60 milhões, portanto bate a cláusula do Otávio, e também oferece 13 milhões de salário ao Otávio, é bastante difícil dizer que não, ainda por cima tendo em consideração a situação financeira do Porto, que é obrigado a vender, e portanto com muita pena minha o Otávio irá sair e vamos ver até que ponto o Porto irá reforçar-se, porque a meu ver, apesar de eu gostar bastante do João Moutinho e achar que ele é uma mais-valia para o Porto, acho que não é suficiente haver esta espécie de troca entre Otávio e João Moutinho, até porque o João Moutinho já tem uma idade avançada, 37 anos, não irá aguentar a época toda a titular. Claro que para o campeonato português, tendo em conta o ritmo praticado cá em Portugal, serve perfeitamente, mas acho que é preciso encontrar uma mais-valia que substitua o Otávio e que mantenha uma certa qualidade no plantel, e digo aqui já um nome que gostava de ver, por exemplo, o Ivan Jaime do Famalicão, era uma boa opção. Mas vai também de encontro ao que o Jorge falou, que o plantel do Porto este ano está mais fraco e tem-se visto isso nos últimos jogos, e com a perda destas peças fulcrais como o Otávio e possíveis lesões e até mesmo expulsões que o Porto tenha ao longo da época, como o Pepe, o plantel fica sem dúvida mais fragilizado e terá mais dificuldades em apresentar bons resultados tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. Fernando Jorge, a raça e o querer do portista, achas que vão ser suficientes para serem campeões? Não, com esta maneira de administração do Futebol Clube do Porto, que está a levar o clube já está falido, não é? Mas está a levá-lo para a desgraça total, e eu já vou dizer porquê. O Porto, quanto a mim, tinha, independentemente do jogo que ganhou, um pouco ao sprint, como aos ciclistas, na meta, não é? Com um bom golo do Marcano.
mas diga-se de passagem que o Porto foi superior ao Farense. Estamos a falar num Farense como estamos a falar num Estrela da Amadora, que é a obrigação, até com 10, vou ser um bocado sarcástico nisto, o Benfica e o Porto, com 10, têm que ganhar à vontade, quer ao Farense, quer ao Estrela da Amadora, que não fizeram nada de especial. São equipas que vêm da segunda Liga, são equipas que não têm ainda as equipas definidas. E são equipas que têm um orçamento muito baixo. Se vamos a comparar orçamentos, como compara o Sérgio Conceição às vezes, pode-se jogar com 10, que é para equilibrar um bocado as coisas dentro do campo. E mesmo assim o Porto e o Benfica, e o Sporting e o Braga, com 10, acabariam por ganhar a maior parte das equipas portuguesas. Bem, portanto, o Porto, em termos de jogo, eu concordo plenamente, como diz o Diogo, já no Moreirense foi a mesma coisa, foi um jogo fraco. Ontem foi um jogo fraco também da parte do Porto, em termos jogáveis, não é? Em termos de equipa, de jogar a bola, de trocar a bola, criar situações. O Taremi parece-me que não está cá, por isso é que eu digo que o mercado ainda não acabou, não só para o Taremi. O Porto perde mais uma alma, que é a parte principal do futebol do Porto. Quanto a mim, o Porto tem 3 almas: Sérgio Conceição, Pepe e Otávio. Neste momento não estava lá nenhuma. O Otávio foi embora, o Pepe não jogou e o Sérgio Conceição não estava no banco, embora na bancada, quanto a mim, até beneficia mais os treinadores, contrariamente ao que as pessoas dizem, do que estar no banco não se vê nada. Quem joga a bola e quem passou por lá sabe muito bem isso. Bem, e portanto, com estas deficiências, algumas que o Diogo já apontou e muito bem, eu só quero dizer o seguinte, quer dizer, o Porto tem no banco David do Carmo, 20 milhões. Ainda é preciso explicar como é que se consegue ter um jogador que custou 20 milhões, ainda nem sequer está pago, que isso também é preciso que se diga, e portanto está no banco um indivíduo com 20 milhões. Depois temos o Bruxis, o Damaso, o Fran Navarro, que foram buscar agora, o Gonçalo Borges, o Folha, 2 guarda-redes, o Samuel e o Cláudio Ramos, e só falta o Romário Baró, mas é preciso não esquecer que o Romário Baró está lesionado. Se não fosse um grande jogador, tinha ganho o lugar indiscutível no Casa P. Ele não passou de um mero suplente. Sim. Quando o Porto recorre a estes jogadores, até que levar 2 guarda-redes para o banco, está tudo dito. Não esperem que o Sérgio Conceição, que é um bom treinador, eu considero que é um bom treinador, vá fazer novo milagre sem ninguém, com esta saída do Otávio. Agora, o problema que se tem que se pôr... Mostrou um verdadeiro reforço. Pronto, é um bom jogador, entrou bem, tipo Neres, desbloqueou um bocado ali a situação. Muito mais criativo com o Depois Galeno, enquanto o Galeno jogou naquela posição. Depois temos o Nico Gonzalez, que o Porto foi buscar. Parece-me ser um jogador, enfim, não a fazer a diferença, mas vamos analisar mais alguns jogos para ver. O André Franco, também um jogador que já estava lá. O problema que o Porto tem, nomeadamente com o argentino, porque é que o argentino não jogou? Porque o Porto ainda não pagou a tranche que os argentinos exigem. Os argentinos são complicados. A última hora estão sempre a inventar. Portanto, e o Porto ficou burocraticamente. Agora, o que os portistas têm que pensar um pouco é como é que no Porto entram rios de dinheiro e eles vão desaguar ao mar. O dinheiro está a entrar, quer no Benfica, quer no Sporting agora, antigamente não entrava tanto, era para a desgraça, agora não, estão a fazer uma boa gestão. O Braga, para mim, é o clube que faz a melhor gestão, o António Salvador, honra lhe seja feita, independentemente dos defeitos dele, e como dirigente, etc, não é? Pronto. Mas está a trabalhar bem. Sim, está a trabalhar bem. O Porto lutar pelo título. É uma desgraça neste sentido. É preciso explicar ali muitas coisas, porque estão a entrar rios de dinheiro. No futebol do Porto estão a entrar rios de dinheiro. Onde é que está o dinheiro? Foi a primeira venda que o Porto fez. Está bem, mas onde é que está as outras vendas dos jogadores? No caso do Alan Varela, à longa zero. O Alan Varela custou cerca de 8 milhões e o Porto acho que vai pagar em 3 ou 4 anos. Isto demonstra a situação. Não é só o Alan Varela. O Alan Varela, falaste no Ivan Jaime, e o Ivan Jaime é um dos que está apontado, toda a gente sabe. Não é surpresa nenhuma. É um grande jogador. Está ali parado por algum motivo. E a direção do Famalicão até hoje ainda não esclareceu, quando já devia ter esclarecido, pelo menos os sócios do Famalicão. Claro, não é? E o Boa Vista é a mesma coisa, está a fazer um grande campeonato, mas estão ali 2 apalabrados. Mas esses ao menos vão jogando. Pronto, mas vão jogando ao menos, vá lá, ao menos. E tem feito um bom trabalho, com o Boa Vista na frente da classificação. E com mérito. Bem, muito bem. Portanto, o que acontece aqui no Futebol do Porto não sabemos até ao dia 31 de agosto o que é que vai acontecer. E pode acontecer coisas graves, não é? Porque o Sérgio Conceição não deve andar satisfeito. Na minha opinião, de certeza absoluta. Se não aparecer jogadores, não digo top, mas jogadores que
sejam à dimensão de um Otávio e outros que saíram do Porto, o Porto irá ter grandes dificuldades. Porque não é com o Gonçalo, que entrou agora e entrou bem. Nós estamos a falar num campeonato com muita jornada. E Liga dos Campeões pelo meio. Agora, tu agora repara, olhas para o Braga e o que é que faltava ao Braga? Experiência e banco. O que é que o Braga tem no momento? Experiência e banco. Sim. Olhas para o Benfica, tinha banco, mas ainda não tinha aquele banco. O Benfica, neste momento, tem duas equipas. Não foi deitas por mim, foi deitas por um treinador consagrado, que o Benfica podia fazer duas equipas para jogar a Champions League. Ora bem, Sporting não tinha banco. Atualmente tem jogadores e tem banco. Futebol Clube do Porto, um dos candidatos, tem jogadores para o 11, se não sair ninguém, saiu agora o Otávio. Mas olha-se para o banco. Eventualmente. E portanto, se houver ali duas ou três lesões, onde é que está? Portanto, vamos ver como é que isto vai parar, exatamente, como vai parar até ao dia 31. Não é? Bom, o futuro dirá. Entretanto, na semana passada, houve a qualificação positiva do Braga para discutir com o Panathinaikos o acesso à Liga dos Campeões. Penso que o Braga até será favorito perante o Panathinaikos, que é de futebol grego. Não me parece que seja um bicho-papão que consiga eliminar o Braga. Conseguiu eliminar o Marselha com alguma felicidade e esperemos que o Braga chegue à Liga dos Campeões. Será bom para o Braga e será bom para o futebol português. Porque, ao invés disso, tivemos na Liga Conferência as equipas médias. Por isso que nós dizemos que os 4 grandes em Portugal são indiscutivelmente estes 4, que acabamos de falar, porque as equipas médias na Europa têm sido uma completa desgraça e o Arouca e o Guimarães foram mais uma vez exemplo disso, sendo eliminado por equipas sem projeção nenhuma na Europa. Concordais com o que eu digo? Sim. Posso começar? Está certo? Sim, sim. Entretanto, vamos terminar o nosso programa, como sempre, a partir da semana passada, divulgamos isso com o Diogo Leite a falar sobre a Premier League, que é a liga mais competitiva e que nós mais gostamos no mundo por toda a sua transparência, por toda a sua competitividade. Só lembrando ao Diogo Leite que o Manchester City, que é o campeão em título, tem 2 jogos, tem 2 vitórias, embora esta tenha sido mais sofrida do que a anterior. Diogo Leite, é a última palavra deste programa. A jornada começou na sexta-feira, não é? Mas os principais jogos foram no sábado e no domingo. Fecha hoje também com o Crystal Palace Arsenal, portanto, que é um jogo também será uma incógnita vermos mais um derby o Arsenal londrino irá fazer. Portanto, começando pelo Liverpool, que ganhou 3-1 ao Bournemouth no sábado, uma vitória assim bastante tremida. Destacar também o gol do Luís Dias, que foi um grande gol. Excepcional. E sempre que eu o vejo jogar, deixa muitas saudades dos tempos que ele jogava aqui no Porto e a falta que ele não faz ao Porto. E que ele fez ao Liverpool. E que ele fez ao Liverpool, porque passou grande parte da época lesionado. Portanto, ajudou bastante o Liverpool. E apesar de tudo, foi uma vitória bastante justa. Depois o Manchester City ganhou 1-0 ao Newcastle. O Newcastle também é um dos candidatos. Um dos jogos cartazes deste fim de semana e que o Manchester City teve bastantes dificuldades. Apesar do Newcastle não ter feito um jogo assim brilhante, assim um bocadinho aos trambolhões, apresentou grandes dificuldades ao Manchester City, mas também relembrar que o Manchester City tem 2 peças fulcrais lesionadas, que é o Bernardo Silva e o Kevin De Bruyne, que são os criativos ali do meio campo e que de um momento para o outro desbloqueiam os jogos e que são peças fulcrais na equipa do Pep Guardiola. Depois, também um dos jogos cartazes no fim de semana foi o Tottenham-Manchester United, também no sábado, e um jogo que o Manchester United começou bastante bem e dava a entender que até poderia ganhar e que iria assumir o comando do jogo. Na primeira parte teve ali golos falhados de forma algo escandalosa, principalmente o Bruno Fernandes, que teve ali uma ocasião que era praticamente só encostar de cabeça. Mas depois a segunda parte foi toda do Tottenham, também mão do treinador, que está a fazer um bom trabalho e já se nota uma bastante melhoria comparativamente com épocas passadas. E já não haverá aquela dependência do Kane. Do Kane, exatamente. Todos os meios e todos podem marcar gols. Exatamente. Destacar o James Maddison, que foi adquirido este verão ao Leicester e já é capitão e tem um papel fulcral na equipa. Na minha opinião, faz falta ali um 9
tem jogado o Richarlison da seleção brasileira, mas a meu ver falta ali um ponta-lança com um requinte técnico diferente. Fala-se do Taremi, não sei até que ponto não será a opção. O Jorge falou que ele nos últimos jogos no Porto parece que não está cá, e até pode ser exatamente isso que esteja a acontecer. Está a fazer o início da época completamente desolador. Tem sido uma nulidade, mas vamos ver o que é que acontece. Ontem tivemos 2 jogos também, o Aston Villa com o Everton ganhou 4-0 de forma incontestável, e o West Ham-Chelsea, que o West Ham ganhou 3-1 ao Chelsea. O Chelsea, eu que na semana passada elogiei o Chelsea pelo jogo que fez contra o Liverpool, e este fim de semana mais uma desilusão, de destacar também o penalti falhado pelo Enzo Fernandes, que de certeza que foi ele que pediu para marcar o penalti, e para também justificar o investimento dos 120 milhões que foram feitos, e esteve mal, e no geral o Chelsea esteve mal, e também felicitar o West Ham por fazer um bom jogo. Mas no cômputo geral, o que é que te pareceu a Premier League, por exemplo, em relação ao ano passado? Continuam grandes jogos? Sim. Grandes jogos, muitos golos. Muito respeito pelos árbitros. Muito respeito pelos árbitros. É questionável aquela expulsão do McAllister, mas questionável do ponto de vista do exagero do vermelho, mas pacificamente toda a gente aceita. Vemos que os jogadores não vão para cima do árbitro, como se vê aqui em Portugal. Não se atiram para o chão. Não se atiram para o chão. Os treinadores não contestam. Tem respeito uns pelos outros. E eles próprios veem as imagens e percebem que se calhar foi um bocadinho exagerada a decisão do árbitro. Há uma certa lógica na decisão, porque é compensado a no seguir. futebol inglês parece-me que eles não... A coisa que eles não perdoam é aquelas entradas por cima, a meio da perna. Foi o caso, embora penso eu sem intensidade para cartão vermelho. Mas realmente é de admirar o respeito com que se encara as decisões dos árbitros. Sim, e este fim de semana foram marcados vários penaltis, e quando são marcados penaltis não há aquele espalhafato que há aqui em Portugal, e daí a Liga Inglesa ser um dos campeonatos mais apelativos, porque até aquelas decisões mais difíceis que exigem a intervenção devido ao árbitro, não é como aqui em Portugal, que às vezes o jogo está parado 5, 6, 7 minutos, a meter as linhas. Ali na Liga Inglesa é tudo mais rápido, e os próprios adeptos também ajudam ao espetáculo, porque comportam-se também de outra maneira. E são um exemplo às outras ligas. E quando tens uma intervenção do Conselho de Arbitragem em inglês, não é? Que não entra em direto ou a seguir aos jogos, entra depois, é eficiente, é rápido, e resolve logo na hora e castiga quem tem que castigar. É inquestionável. E niném. Pronto, e deixa-me só dizer uma coisa, que é para as pessoas ficarem já a saber. Vou acompanhar também o campeonato inglês, que estás aqui também, mas o meu clube é o Tottenham Hotspur, em homenagem ao meu tio, sempre foi. Bem, já agora eu manifesto para ficarem a saber. Sobretudo pelo Guardiola. Sou um adepto do Guardiola, como tal. Prefiro sempre que o City ganhe bem, quando joga bem, como é óbvio. E com este apontamento da Premier League, e vamos continuar, porque é a melhor liga do mundo, é a liga mais respeitável, é a liga mais competitiva. Acaba o programa, passa a bola, e como sempre desejando-vos uma ótima semana e que tenham tudo de bom na vossa vida. Obrigado, até a próxima. E continuação de boa semana.